Fala moçada, professor Rodrigo aqui na área para trabalhar com vocês o tema campo elétrico, certo? Moçada, esse é um tema importante da eletrostática, contudo, antes da gente começar esse tema, vem comigo aqui para discutir uma ideia que vai te ajudar bastante a entender. Então, seguinte, a gente sabe na física que existem forças chamadas forças de campo. No caso, a força elétrica é uma força de campo, a força magnética é uma força de campo e a força gravitacional é uma força de campo. Então, o que sabemos é o seguinte, que o planeta Terra, ele tem uma grande massa e essa grande massa faz com que ele produza ao seu redor um campo, só que esse é o campo de gravidade, o campo gravitacional. Esse campo gravitacional faz com que, quando uma massinha eminho se aproxime da massa emão, ela sofra a ação de uma força, que é a força gravitacional. Essa força gravitacional foi demonstrada pelo Newton como sendo dada pela expressão Gzão, emão, eminho, dividido por distância ao quadrado, onde emão e eminho são as massas envolvidas, Gzão é a constante de gravitação e Dzinho é a distância entre o centro dos objetos que estão interagindo. O corpo eminho, ele, apesar de ter massa, ele não produz um campo de gravidade considerável. Por isso a gente diz que o campo gravitacional é produzido só pela massa emão. A massa emão torna-se a nossa fonte de campo de gravidade. E como é que a gente determina o campo de gravidade? Bom, de certa maneira o campo de gravidade ele é uma parte da equação de força de gravidade. Na realidade, a gente diz que Gzão, emão, dividido por distância ao quadrado, pode ser tudo substituído por uma letra só, a letra Gzinho. E Gzinho passa a ser para nós, então, o campo gravitacional. Quando nós temos uma situação onde o corpo está muito próximo da superfície da Terra e essa distância Dzinho é basicamente o raio da Terra, podemos afirmar que esse Gzinho tem o seu valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, a famosa aceleração da gravidade. Mas na realidade esse Gzinho aqui ele pode variar de acordo com a distância, certo? Então, uma massa gera uma gravidade, essa gravidade atua sobre um outro corpo que tem massa, que sofre ação de uma força. Que, aliás, se pegarmos a equação da força gravitacional e trocarmos o Gzinho por tudo isso aqui da expressão, essa expressão torna-se mais simples, ela vira P igual a M vezes G. Então, na realidade, a força gravitacional e a força peso são a mesma força. A massa M é a carga que sofre ação de força quando ela entra no campo de gravidade. Então, nessa equação, interprete da seguinte maneira. Uma massa eminho entrando no campo de gravidade, ela sofre ação de uma força peso. Bom, essa ideia vai ser muito próxima à ideia que a gente vai ter com relação ao tema campo elétrico. Então, o que é um campo elétrico? Campo elétrico é a região ao redor de uma carga Qzão que possibilita a atuação de uma força F quando uma carga Qzinho entra nessa região. Então, assim como uma massa gera um campo de gravidade, uma carga gera um campo, mas é um campo de eletricidade. O campo gravitacional ele não tem uma representação, mas o campo elétrico sim. Então o campo gravitacional a gente diz que é invisível, que a gente só sabe que ele está ali quando uma força passa a atuar, e ele não tem uma representação. Mas o campo elétrico possui essa representação. E essa representação ela é então dada através de vetores. Então a gente diz o seguinte, toda vez que a sua carga Qzão, que é a carga fonte de campo elétrico, for positiva, a representação do campo elétrico é dada por linhas, por vetores, que são radiais, saindo da carga. Toda vez que essa carga elétrica ela é representada ou ela é negativa, a gente diz que esses vetores são vetores chegando na carga, são vetores radiais chegando nessa carga. O fato da carga Qzão ser positiva e o campo estar, entre aspas, aí, se afastando ou saindo dela, não indica que ela vai repelir as coisas. E muito menos o fato do campo estar representado chegando na carga negativa, não indica que ela vai atrair. É só uma maneira de você diferenciar uma carga positiva de uma carga negativa. Então esse E, para nós, ele vai representar o vetor campo elétrico. Como é que se determina o valor desse campo elétrico? Então, o módulo do campo elétrico, senhoras e senhores, ele será dado pela seguinte expressão. E igual a K Qzão dividido por D ao quadrado. Assim como o campo de gravidade, visto agora há pouco, ele é um pedaço da equação de força de gravidade, o campo elétrico ele pode ser tratado como sendo uma parte, um pedaço do campo da força elétrica, desculpe. E aí, então, nós temos o seguinte. E para representar o campo, Qzão, a carga fonte, o módulo dela, e D, a distância.
O campo elétrico, senhoras e senhores, ele tem como unidades de medida newtons por coulomb no sistema internacional e ainda no sistema internacional os volts por metro. A carga continua sendo em coulomb e a distância em metros. Então, se por exemplo eu encontrar um campo gravitacional que tem intensidade, não sei, 4 newtons por coulomb, como eu interpreto essa informação? Eu interpreto da seguinte maneira, que a cada 1 coulomb que entra nesse campo, 4 newtons de força serão aplicados a ele. Então, se por exemplo uma carga de 1 coulomb cair nesse campo, ela sofre 4 newtons. Se a carga for de 2 coulombs, ela sofre 8 newtons. E assim por diante. Bom, em determinadas situações, mais de um campo estarão presentes aí no seu exercício. Às vezes, você tem 2 cargas fontes, ok? E se essas cargas fontes apresentarem sinais diferentes, entre elas haverá uma interação de campo, já que da carga positiva o campo sai, da carga negativa o campo chega, então esses campos passam a interagir um com o outro, ganhando esse formatinho aqui que a gente está vendo na representação. A quantidade de linhas que você desenha em direção ou saindo da carga será diretamente proporcional ao valor dessa carga, ou seja, quanto mais linhas você desenhar ao redor de uma carga, maior a sua magnitude. Então, se por exemplo você encontrar de uma carga saindo 18 linhas e na outra chegando apenas 9, você sabe que essa carga é maior, ela vai ter um valor proporcional a 18, enquanto a outra tem um valor proporcional a 9, certo? Agora, se essas cargas apresentarem o mesmo sinal, aí muito pelo contrário, essas linhas elas tendem a não se cruzar, na verdade elas se repelem, há uma repulsa entre elas, ok? Então, linhas que estão se repelindo, certo? E essa é a representação de campo resultante. Há também a possibilidade de cálculos com esse campo resultante. Por exemplo, imagine que o exercício chegue e pergunte algo do tipo: calcule o campo resultante em P. Então vamos lá, esse ponto P não é uma carga, ele é só um local do espaço. E aqui, por coincidência, ele está alinhado com as cargas QA e QB, certo? Então a ideia seria o seguinte: devido a essa carga QA, que é positiva, um campo elétrico saindo seria representado. Devido à carga QB, que é negativa, um campo elétrico chegando nela seria representado. E nesse tipo de caso, o campo resultante seria dado pela diferença entre o campo elétrico A e o campo elétrico B. Se nós então substituirmos K, QA por distância A ao quadrado e K, QB por distância B ao quadrado, nós poderíamos então calcular esse campo resultante. Se porventura esses dois vetores apontarem para o mesmo lado, a gente simplesmente soma eles. Porém, se existir uma angulação, utilizamos as regras de vetores, no caso, as mesmas que vimos para os exemplos de exercício de força. Então, nesse caso aqui, se a gente trocasse os valores, 9 vezes 10 a nona, a carga A como 4 vezes 10 a menos 6, porque está em microcoulomb, dividido pela distância. Atenção, supondo aqui que essa distância, por exemplo, entre as duas cargas é 1 metro, e entre a carga e o ponto mais 1 metro. Então, a carga A encontra-se a 2 metros de distância. Então, dividido por 2 ao quadrado. E aqui do outro lado, 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 ao quadrado. Nós encontraríamos um campo resultante. Bom, nesse caso aqui vai simplificar o 2 e o 4. 9 vezes 10 a terceira seria o campo A. 9 vezes 10 a terceira seria o campo B, de 0 newtons por coulomb. Coincidentemente aqui deu 0, mas poderia dar um valor diferente de 0, certo? E por fim, talvez um dos pontos mais importantes para nós, a relação entre campo e força. A ideia então, pessoal, é a seguinte: uma carga fonte, que pode ser uma carga Qzão, positiva ou negativa, gera no espaço um campo elétrico. Então, digamos que nesse ponto P aqui, a carga Qzão gera um campo elétrico, nesse outro ponto P, a carga Qzinho gera um campo elétrico. Então, a carga Qzão gera um campo elétrico saindo, Ezão. A carga Qzinho geraria um campo elétrico chegando, Ezão. Mas a força elétrica ela só passaria a existir se uma outra carga Qzinho entrasse nessa região. Então, se colocássemos uma carga Qzinho aqui dentro, aí a força elétrica apareceria. Então, a gente diz que quando a carga Qzinho entra no campo E, ela sofre a ação de uma força elétrica.
Senhoras e senhores, de certa maneira, a relação entre campo e força aqui na eletricidade é muito parecida com a relação entre campo e força na gravitação, na gravidade. Porque quando a massa M entra no campo G, tem a força P. Agora quando a carga Q entra no campo E, tem a força FE, certo? Então, digamos que essa carga Qzinho que estava aqui entrou e essa carga Qzinha é positiva. Portanto, vai aparecer uma força elétrica e essa força elétrica vai ser junto com esse campo. Agora, se essa carga que entrou aqui for negativa, aparecerá uma força elétrica contrária a esse campo. E perceba como isso bate com a nossa teoria. Pois se uma carga positiva é colocada perto de outra positiva, repulsão entre elas. Uma positiva perto de uma negativa, atração entre elas. O mesmo aconteceria aqui se uma carguinha Qzinho que viesse a ser negativa chegasse nessa região, uma força contrária ao campo surgiria. Uma carguinha positiva colocada nessa região, uma força a favor do campo apareceria. Então, a força é contrária ao campo quando a carga é negativa, a favor do campo, ou seja, vai junto com o campo quando a carga é positiva. E assim, senhoras e senhores, terminamos aí uma abordagem inicial do conceito de campo elétrico. Espero que ajude vocês aí a seguirem com o conteúdo, dê uma olhadinha na teoria aí desenvolvida no seu caderno e qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço a todos e até a próxima.